Seu dever é sempre o problema que Deus lhe deu para resolver para os outros. Isso é muito importante nós termos em mente. Deixa eu colocar aqui para você uma solução. Quando você mudar, ok? Esse é o segredo. Muita gente pergunta assim: quando que as coisas vão mudar para mim? Quando você mudar, ok? Se você muda, tudo muda. Então, o seu dever é sempre o problema que Deus deu a você para resolver para os outros. Esse é o nosso dever. Aquele problema que de repente uma pessoa está cheia de dificuldades, não consegue, nós vamos lá e resolvemos. E às vezes ela não está enxergando o problema dela, e aí você vai e ajuda. Quando você ajuda, quando você planta, quando você dá, quando você estende a mão, você recebe uma mão estendida. Você recebe de volta aquilo que você plantou. É a lei do retorno. O que você estiver disposto a abrir mão, determinará o que Deus lhe dará. O ano está começando. O que você está disposto a abrir mão vai determinar o que Deus vai lhe dar. Tem gente que fica assim: esse ano vai ser melhor do que o ano passado. Sim, mas o que você está abrindo mão? O que você está soltando para que você possa pegar esse ano coisas novas? Se você está com as mãos cheias, como que você vai pegar mais coisas? Você tem que liberar as coisas que estão nas suas mãos para que você possa pegar outras coisas. Seu futuro é decidido pela pessoa em quem você escolhe acreditar. Meu Deus do céu. Até deixar aqui marcado para você não esquecer. Seu futuro é decidido pela pessoa em quem você decide, que você escolhe acreditar. Mestre, Rio Preto na área, aí é forte, hein? Deus abençoe, um feliz ano novo, cheio de paz, cheio de alegria e cheio de felicidade. Quando você mudar e parar de exigir que o outro mude, dará o primeiro passo para inspirar a mudança na outra pessoa, sem precisar cobrar nada dela. Então, nós começamos uma série falando que ninguém muda ninguém. E qual é o nosso grande defeito? Qual é o nosso grande problema? Forçar a barra. Quando você força a barra, aquela pessoa endurece. É como se ela dissesse assim: eu não vou mudar não, você não manda em mim não, eu não vou fazer isso que você está falando não. Por quê? Porque soa para aquela pessoa que isto que está acontecendo está vindo de você. Oh, que bênção, hein? Que bênção. E quando você tem isso no seu coração, você começa a criar mais problemas do que resolver problemas. Então, qual é o desafio para você hoje? Que você mude. Porque quando você muda, a esposa muda, o marido muda, o filho muda, a filha muda, todos mudam. Olha, Deus abençoe aí, ao grande guerreiro, profeta, Alcione Salgado, Cristiane Aparecida, que Deus abençoe também a paz. Quantas coisas nós aprendemos. Valéria Souza, a paz do Senhor. Eita, hoje está começando a fluir aí, hein? Muitas coisas podem mudar na nossa vida a partir do momento em que nós paramos de querer mudar as outras pessoas. Outra coisa que eu coloquei aqui, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: pare de exigir que seu parceiro mude. Em vez disso, olhe para dentro de si e tire de dentro o que está pensando ou pesando muito. Não se preocupe com a bagagem dele por agora. Seu foco será entender a si próprio para depois entender a outra pessoa. Olha, é mais ou menos assim. Amanhã eu vou falar muito sobre isso. Você tem uma bagagem e a pessoa tem outra bagagem. Cada um veio de um lugar, cada um veio de uma cidade, de um lar, de uma casa. Então cada um tem uma experiência. Quando você namora, quando você fica noivo, quando você se casa,
Até mesmo uma empresa, quando você faz uma sociedade, se torna um empresário com uma outra pessoa, cada um tem uma bagagem. Então, em vez de você se preocupar no primeiro momento com a bagagem daquela pessoa e não cuidar da sua bagagem, o que vai acontecer? Vão se tornar duas bagagens. Mas quando eu vejo que aquela pessoa tem uma bagagem, ainda que com coisas ruins, coisas desagradáveis, coisas que eu não gosto, mas quando eu tiro da minha bagagem coisas ruins, coisas que eu não gosto, coisas desagradáveis, o que vai acontecer? Vai ficar mais leve a relação. Você concorda? Quem concorda diz assim, eu concordo. Por quê? Porque tem, por exemplo, eu e minha esposa, são duas mochilas, duas bagagens. Se eu ficar olhando para a bagagem dela, a minha vai enchendo e eu vou atrapalhando a dela, nem ela vai esvaziar dela e nem eu vou esvaziar a minha, e a minha ainda vai enchendo mais. Talvez até de coisas ruins, coisas podres, coisas que não deveriam. Agora, quando eu olho para mim, quando eu procuro me liderar, quando eu procuro mudar, quando eu procuro olhar para dentro de mim, eu percebo meus erros, eu percebo as minhas falhas, e eu digo, poxa, nessa parte eu poderia ser mais flexível, nessa parte eu poderia ser mais paciente, isso aqui não está me ajudando em nada, e eu vou tirando da minha bagagem muitas coisas. Sabe o que vai acontecer? Em vez de serem duas bagagens, vai acabar um dado momento, depois de um mês, um ano, 2 anos, vai acabar virando uma bagagem, que vai ser só a bagagem daquela pessoa. Aí sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa que viu que eu me aliviei, estou mais leve, eu estou mais tranquilo, eu estou assim uma pessoa mais sorridente, apoiador, né? Eu estou investindo nela também, estou ajudando a pessoa, ela vai olhar assim e vai dizer, estranho, quando eu comecei a namorar, noivar, quando a gente casou, essa pessoa era toda esquisita, mandava em mim, fazia isso, fazia aquilo outro, agora está clean, está meio soft, está mais leve, está mais tranquilo. Sabe o que acontece? Sem ela perceber, ela vai começar a tomar atitude de esvaziar a mochila dela também. Amanhã eu vou falar muito sobre isso. Ela mesma vai tirando coisas da vida dela. E aí, antes eram 2 bagagens, agora vai ficar uma só. Mas aí ainda é uma bagagem pesada, que é da outra pessoa que não queria mudar. Só que conforme você mudou, e ela está vendo que você mudou, ela também vai tirando, querendo ou não, ela vai tirando peso. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar uma bagagem, só que agora uma bagagem para 2 carregarem e uma bagagem leve. A sua está leve, a dela está leve, aí as duas se juntam, se torna uma bagagem leve, uma bagagem tranquila. Então, amanhã eu quero falar mais sobre isso, vou me aprofundar mais sobre isso. Todos os dias, 8h12 da manhã, eu estou aqui com a escola de casais. E aí, eu quero já adiantar um pouquinho do que eu vou falar amanhã. Amanhã, eu vou falar um pouquinho sobre o cessar-fogo. De hora que você atira muito, vamos cessar fogo. Amanhã eu vou falar muito sobre isso, que vai ser bacana. Bom, quem me acompanha aqui, sabe que no finalzinho, eu sempre trago uma palavra. Então, comecei a falar sobre a questão de que, quando você começa a resolver problemas dos outros, você começa a receber graça, bênção, vitória da parte de Deus. Quando você começa a entender isso, você começa a plantar e quem planta vai colher. A segunda coisa que eu falei hoje aqui é que você precisa mudar. Quando você muda, a outra pessoa ela é influenciada e ela acaba mudando. Agora, no finalzinho, eu estou falando sobre 10 mentiras que Satanás conta sobre o dinheiro. Eu já falei 4, hoje é a quinta. Qual é a quinta? A quinta mentira que o diabo semeia, espalha é que Deus nos predestinou como cristãos a sermos pobres. Sabe aquela coisa de que não, Deus não quer que você fique rico, Deus não quer que você arrume um emprego, Deus não quer que você pague suas contas. Você está pagando o preço, a cruz é pesada. Satanás ele espalha muito isso e a pessoa fica naquela miséria, fica naquele sofrimento. Então olha só o que diz Provérbios capítulo de número 11,
versículos 24 e 25. Ó, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm, seguram o que devem dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Meu Deus, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte. Olha o que está dizendo aqui: o generoso prosperará. Então, ainda que você tenha pouco, o pouco que você dá, distribui, compartilha, Deus multiplica, ele vai crescer, vai se tornar muita coisa. Agora, independente disso, quando você já sobe, você já cresce, você tem que entender o seguinte: quando você ajuda, você não vai ficar pobre. Quando você ajuda, você vai ficar mais próspero. Então, uma das coisas que você tem que colocar na sua cabeça é que Deus quer que você prospere. Deus quer que você prospere. Outra coisa que coloquei aqui interessantíssima, olha só. Provérbios 14, 23. Todo trabalho, olha aí, ó, árduo, traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Bom dia, Rosana. Bom dia, João Batista. Bom dia, Cristina. Bom dia e cada um que está entrando aí. Gente, isso aqui é forte, hein? O trabalho árduo, ele traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Por que que tem muita gente pobre? Essa vai doer. Essa vai doer. Pobreza tem a ver com improdutividade, não produzir. Por que que tem muita gente pobre? Até dentro das igrejas. Porque elas falam, mas não fazem. Falam, mas não agem. Falam, mas não planejam. Falam, mas não executam. E nada vai acontecer. Eu estou trabalhando esse ano de 2021 um tema que é céu aberto. Vamos colocar na cabeça que o céu está aberto. A coisa vai vir, vai acontecer, a virada vai acontecer. E eu estou desafiando todos vocês a colocarem 5 metas para 2021. A primeira, eu mesmo coloquei para mim: abrir uma empresa. Você tem que colocar na cabeça que você pode empreender sem precisar ficar apertado. Como que o senhor vai ter uma empresa sendo um pastor? Como que o senhor vai ter uma empresa estando dentro da igreja 24 horas? Aí é que está o segredo. Bota a sua cabeça para trabalhar. Tem internet, tem várias maneiras. Por exemplo, quando eu falo em abrir uma empresa, é você ter uma renda extra, é ter algo mais. É como se você ganhasse R$1.100 e você falasse assim: eu não vou depender do governo e eu vou gerar mais R$1.100. É isso que eu estou dizendo. É como se você ganhasse um tanto e você agora dissesse: eu vou ganhar a mesma coisa sem esse trabalho. É como se você juntasse e passasse a ganhar o dobro. É isso que eu vou fazer. Vou pegar o que eu ganho, vou comparar com aquilo que eu posso gerar e vou gerar o mesmo valor, o mesmo tanto de dinheiro que eu ganho, que eu recebo trabalhando. Deu para entender? Esse é o primeiro alvo. Agora, falar não adianta. Você tem que cair para dentro. E qual é o segredo para que você execute as coisas, tanto no casamento, quanto na empresa, quanto na igreja, em tudo que você fizer? Para cada objetivo, para cada alvo que você estabelecer na sua vida, coloque 10 ações que você vai fazer. Então, por exemplo, se eu estou dizendo, aí a Cristiane diz que entendeu, amém? Se eu estou dizendo que eu vou abrir uma empresa, eu tenho que escrever agora 10 coisas. Por exemplo, como abrir uma empresa? O que é preciso para ser aberta uma empresa? Onde abrir essa empresa? Com quem abrir essa empresa? Não vou abrir com ninguém. Qual o nome dessa empresa? Quais as cores da minha empresa? Qual a missão da minha empresa? Qual a visão da minha empresa? Então eu coloco 10 coisas. Vou colocar aqui 10 coisas. Em quanto tempo eu vou abrir essa empresa? Outro detalhe: eu, por exemplo, não gosto de empresa física. Ou seja, tudo que eu falar para você aqui vai ser através da internet. Tudo que eu falar para você, eu vou trabalhar
do modo digital, como se fosse home office, de casa ganhando dinheiro. Então, se eu estou ocupado na igreja, digamos, durante 12 horas por dia, trabalhando, é como se quando eu chegasse em casa, eu fosse escrever um livro, eu fosse fazer um curso, eu fosse dar treinamentos, e isso pode me gerar uma renda, isso pode me gerar um extra. É como se eu estivesse abrindo uma empresa, e aquilo que eu ganho, eu posso ganhar em 1 ou 2 horas trabalhando pela internet, ou com a internet. Você tem que entender isso. Então, passo número 1 hoje, e a gente fecha aqui. Escolha um objetivo, qual é o alvo que você quer, e para esse alvo, você vai colocar 10 ações, ok? Por exemplo, eu também tenho um outro objetivo, aprender o outro idioma. Então, como que eu vou aprender o outro idioma? Primeira coisa, procurando o curso, decidindo qual curso, inglês, espanhol, mandarim, né? Não, vamos dizer que é inglês, então, inglês, então, decidi que eu vou aprender inglês. Onde dão aula de inglês? Qual a melhor escola de inglês? Existe curso online de inglês para que eu possa aprender de casa e tal? Então eu vou selecionando 10 ações que eu vou fazer. Me matricular, pagar a mensalidade, fazer X exercícios, procurar alguém para estudar comigo esse idioma. Você está entendendo? Quando você estabelece uma meta, procure colocar 10 ações para cada meta que você estabelece. Então, esse ano, cada um de nós vamos estabelecer 5. Se nós vamos estabelecer 5, para cada uma nós vamos ter 10 ações, são 50 ações. Não é possível que essa cabecinha não abra. Não é possível que você não vai para frente. Não é possível que você não vai prosperar. Bora para frente. Lembrando, dia 28 de janeiro, Kryptonita, Rua Alagoas, 630, no coração de São Caetano do Sul. E dia 25 de fevereiro, a implacável justiça de Deus. Eu vou fazer uma live com a minha esposa, nós vamos ficar uma oração de 20 minutos, vamos apresentar 20 pães, porque o profeta Eliseu com 20 pães alimentou 100 homens. Eu vou estar orando a Deus para que as 100 primeiras pessoas que comentarem na live do dia 25 de fevereiro recebam a implacável justiça de Deus. Chega de ser injustiçado, chega de ser passado para trás, chega de ser enganado, chega das pessoas tomarem o que é seu. Valeu, gente! Hoje à noite, 8h12 da noite, tem Escola de Finanças. Beijo no coração, fique com Deus, um abraço a todos. É a pastora Silvânia do Recife chegando aí agora. Deus abençoe, pastora Silvânia, um ótimo dia de trabalho. Deus abençoe cada pastor, cada bispo, cada apóstolo. Deus abençoe as ovelhas, Deus abençoe os empresários que acompanham aqui também. Deus abençoe você.